ok? Vamos para a nossa próxima questão? Moni, libera para a gente, por favor. Próxima questão. E olha só, questão de DST, ou melhor, IST, né? DST mostra o quão antiga eu sou. Bora lá. Questão sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Deixa eu pegar o meu aqui também. Mônica, acho que eu vou começar a encurtar o tempo de resposta das questões, viu? Porque eu fico aqui, ó. Para mim, parece uma eternidade, gente. Mas estou brincando. Eu sei que não é, e sei que questão longa, a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder responder com calma, porque às vezes tem que voltar, reler, ler com atenção é super importante. Bora lá? Já deu? Temos resultado? Então, bora que bora. Vamos lá, vamos lá. Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa incorreta. A. O cancro mole, quando não tratado, dura de 1 a 3 meses e pode complicar com fístula, necrose e sepse. B. O estágio secundário do linfogranuloma venéreo tem início entre 2 a 6 semanas após o aparecimento da lesão primária e é caracterizado por linfangite aguda e formação do bulbão, podendo haver febre, artralgia e mal-estar. Gente, só um detalhe aqui, um parênteses. Na prova, não vem assim a sigla sem antes ter tido pelo menos uma vez escrito por extenso, ok? Eu coloquei aqui só para facilitar a minha vida e para economizar espaço. Mas na prova sempre estaria escrito linfogranuloma venéreo. Aí até pode se colocar, por exemplo, no enunciado, linfogranuloma venéreo, entre parênteses, LGV, e aí a partir disso repetir só a sigla. Mas nunca vai acontecer, como eu coloquei aqui para vocês, a sigla seca, ok? Então, alternativa C, a síndrome inguinal vista no linfogranuloma venéreo consiste em adenomegalia dolorosa dos linfonodos inguinais, inflamação, supuração e abscessos, e ocorre em cerca de 80% das mulheres infectadas. E D, na donovanose, a predileção das lesões pelas regiões de dobras e região perianal. Bora ver o que vocês responderam? Pede a incorreta. 5% de vocês achou que a A fosse a incorreta. O cancro mole, quando não tratado, dura de 1 a 3 meses e pode complicar como com fístula, necrose e sepse. Isso é verdade, viu, gente? Isso está correto. Isso é verdade verdadeira, está correto. O cancro mole, ele se não tratado, ele vai ter mais ou menos esse período de duração e pode complicar, sim, com fístula, necrose e sepse, inclusive, ok? 5% também colocou a alternativa B como sendo incorreta. E não é. A B está certinha. O estágio secundário do linfogranuloma tem início entre 2 e 6 semanas após o aparecimento de lesão primária e é caracterizado por linfangite e formação de bulbão, ok? Isso tá, ó, perfeitinho. 66,7% de vocês achou que a incorreta fosse a alternativa C. E esse realmente essa realmente é a alternativa que deveria ser assinalada, é a alternativa incorreta, ok? E o que está errado aqui nessa afirmação? Qual que é o problema aqui nessa afirmação? Síndrome inguinal vista no linfogranuloma venéreo consiste em adenomegalia dolorosa dos linfonodos inguinais, inflamação, supuração e abscessos. Até aí, gente, está perfeito, ok?
A síndrome inguinal é vista no linfogranuloma venéreo e consiste de adenomegalia dolorosa de linfonodo inguinal, inflamação, supuração e abscesso. Até aí está perfeito. Onde é que está o erro desta afirmativa? No cerca de 80% das mulheres. Isso não ocorre em 80% das mulheres, isso ocorre em cerca de 20% das mulheres. Esse é o quadro clínico característico da população masculina, por uma questão do padrão de drenagem linfática dos homens. O padrão de drenagem linfática da região genital dos homens é diferente da região genital das mulheres, e por isso a gente tem um quadro clínico diferente entre homens e mulheres quando a gente está falando da síndrome inguinal. E esse é o quadro clínico característico que vai acometer a grande maioria dos homens, mas vai acometer apenas uma pequena minoria das mulheres, isso no máximo 20% das mulheres infectadas é que vão apresentar este quadro clínico, ok? Então, o erro está aqui, nesses 80, não é 80, o que seria certo aqui seria cerca de 20%. Na D, 24% de vocês achou que a alternativa D fosse incorreta, e não é. Na donovanose, a predileção das lesões por região de dobra e região perianal. É claro que a região de dobra é dentro da área genital, ok? A gente até vê donovanose fora da área genital, mas não é o comum. Mas dentro da área genital é comum a gente ter uma predileção pela região de dobra, ou até próximo. Então, muitas vezes a donovanose faz aquelas lesões gigantescas, mas normalmente se inicia em região perianal e região de dobra, ok? Isso está correto. Bora dar uma mega relembrada nas infecções sexualmente transmissíveis, ok? A gente começa com cancro mole. Cancro mole é causado pelo Haemophilus ducreyi. Então, esse é o agente etiológico. Tem uma incubação de 3 a 5 dias na média, mas, segundo a literatura, isso pode ser bastante variável, chegando até a 35 dias de incubação, o que às vezes dificulta bem a nossa vida para estabelecer certinho quando que foi esse contágio, ok? Mas de modo geral, para a maioria dos autores, para a maioria dos pacientes, uma incubação de 3 a 5 dias, mas sabendo que pode ter uma variação bem grande. Como é que começa? Começa com pápula inflamatória. Então, normalmente surge ali uma papulinha, uma pápula eritematosa, e essa pápula rapidamente se transforma em pústula, e rapidamente essa pústula se transforma em úlcera. E qual que é a característica dessa úlcera? Como é que essa úlcera se apresenta? A úlcera de localização genital, ok? É no ponto de entrada, que normalmente surge a lesão, e é uma infecção sexualmente transmissível, então há que se esperar que seja em região genital, embora não obrigatoriamente. Essa úlcera, ela vai ter um caráter um pouco mais inflamatório na periferia, o que ajuda a gente, às vezes, a distingui-la do cancro duro, que normalmente não tem os arredores eritematosos, não tem o entorno eritematoso. Aqui eu vou ter uma úlcera que costuma ser rasa, não atinge grandes profundidades, então uma úlcera superficial, rasa, com halo eritematoso, as bordas são irregulares e são não enduradas, por isso ele ganha o nome de cancro mole. E por que disso? Porque sempre pensado em relação ao cancro duro. Então, o cancro duro ele tem aquela base bem infiltrada, bem endurada, o que dá o nome de cancro duro para ele, né? E aqui, em contrapartida, eu vou ter uma base não endurada, e por isso ele ganha o nome de cancro mole. Essa úlcera rasa, de borda irregular e com halo inflamatório, normalmente é recoberta por um exudato amarelado, um exudato necrótico, então é uma úlcera de aspecto sujo, de aspecto feio, ok? É uma úlcera feiosa mesmo. Muitas vezes pode ter odor fétido acompanhando o quadro, e se você for lá e remover esse tecido necrótico, esse esfacelo, esse exudato amarelado, você tem um tecido friável
um tecido de granulação bastante friável e que pode ter sangramento relativamente fácil. Normalmente você começa com uma lesão, mas você pode... você pode não. Você normalmente começa com uma lesão, mas não é raro surgirem outras lesões, porque muito facilmente acontece a auto-inoculação. O próprio paciente acaba inoculando o hemófilos em outras regiões próximas, e aí até você tem a descrição da lesão em beijo, lesão em espelho, que é quando você tem a própria úlcera encosta em outro lugar e aí faz uma lesão em espelho. Isso não é exclusivo do cancro mole, a gente vê isso com outras doenças, ok? Mas a gente aqui é uma das doenças em que se pode ver. A localização mais comum é prepúcio e frênulo. Na mulher, acaba cometendo região de vulvas e cérvix uterino. E também pode ser vista, obviamente, na região perianal. Quando não tratado, vai ter... Essa é a alternativa da nossa questão, né? Vai durar aí de 1 a 3 meses e pode complicar com fístula, necrose e sepse, ok? Vamos dar uma olhada no meu slide, ver se eu esqueci alguma coisa. Incubação de 3 a 5 dias, pápula inflamatória que rapidamente progride para pústula e úlcera. Úlcera superficial, de 0,3 até 2 centímetros. 2 centímetros é uma baita de uma úlcera, né, gente? Com halo inflamatório, bordas irregulares, não enduradas, fundo recoberto por exudato necrótico amarelado, odor fétido, que quando se remove, revela tecido de granulação friável, que sangra muito facilmente, não é raro ter apresentação com múltiplas úlceras, e são dolorosas, eu esqueci de falar isso, elas são caracteristicamente bem dolorosas, ok? O que também ajuda a diferenciar um pouco do cancro duro, que não costuma ser doloroso. O local de predileção, prepúcio e frênulo, cervix e região perianal. Quando não tratado, 1 a 3 meses, complica com fístula, necrose e sepse, e acontece a linfadenopatia e formação de bulbão em cerca de 50% dos casos, ok? O que acontece, gente, é que aí em cerca de 50% dos casos, na verdade de 30% a 50% dos pacientes, a bactéria vai atingir, né, o hemófilos vai atingir os linfonodos inguinocrurais e vai fazer a formação do bulbão. Lembrar que o bulbão é aquela linfonodomegalia, aquele aglomerado de linfonodo inflamatório, ok? E que, na maioria das vezes, no caso do cancro mole, vai ser unilateral, vai acontecer só em uma região inguinal. Então, pode acontecer nas duas, mas em 2/3 do caso, isso é unilateral, a formação do bulbão é unilateral, e isso também a gente acaba vendo muito mais no sexo masculino do que no sexo feminino, ok? Diagnóstico se faz por microscopia, então a gente faz bacterioscopia e cultura, cora com gram, e aí você vai ver os bacilinhos gram-negativos típicos lá do hemófilos do Cray, ok? Dúvidas? A Verena me pergunta, lesão em beijo do cancro mole é a mesma que lesão em livro do cancro duro? Na verdade, Verena, isso não é exclusivo nem em livro do cancro duro, nem em beijo do cancro mole. O que acontece? Muitas das infecções sexualmente transmissíveis, e aí o cancro mole é uma delas, tem essa lesão primária muito rica no agente infectante, aqui no hemófilos, ok? Então, essa lesão primária é tão rica em agente infectante que aonde essa lesão primária se encosta, você vai inocular esse agente infeccioso e vai fazer e ali surge uma nova lesão. O que acontece? Por exemplo, quando você tem a lesão em região de glande, em região de prepúcio, de frênulo, imagina que o paciente acomode o pênis encostado na virilha, por exemplo. Então, quando ele se veste, ele se arruma, ele acomoda o pênis encostado na virilha. Ali naquele ponto,
da virilha em que encostar a lesão vai inocular e surge uma nova úlcera. Ou, enfim, na face interna da coxa, enfim, aonde encostar. No caso das mulheres, se essa lesão está em grande lábio, aonde um lábio, ou em pequenos lábios, enfim, mas aonde um lábio vaginal encosta no outro, você também vai ter inoculação, e aí você também vai ter duas lesões. O que acontece, a lesão em livro, classicamente, são duas lesões muito próximas. E aí, sim, muitas vezes, em região de vulva feminina, de genitália feminina, que você tem como se fosse a página de um livro aberto, ok? Você tem uma úlcera desse lado e uma úlcera desse lado. Isso é que chama lesão em página de livro, porque é como se você tivesse um livro aberto. Mas o conceito é o mesmo. Lesão em beijo, lesão em espelho, lesão em página de livro, são todas descrições disso, e que não é exclusivo de nenhuma dessas doenças, ok? Às vezes a gente vê mais em uma do que na outra, mas não é exclusivo em nenhuma delas. E nem o termo. Okay? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu já não gostei muito, não, mas vamos lá. Então, a primeira coisa, o que nós estamos observando aqui? Ó? As lesões, né, com aspecto de molusco contagioso. Então, vamos primeiro pensar, quem que pode dar lesão do tipo molusco contagioso? Então, primeiro, o poxvírus, né, o vírus do molusco contagioso, né, o vírus do molusco contagioso, que é um vírus da família do vírus da varíola, por isso que ele tem esse tipo de lesão, é um poxvírus. Entre os fungos, nós temos criptococcus, histoplasma e coccidioides. Então, na criptococose, histoplasmose e coccidioidomicose, nós podemos ter lesão com aspecto de molusco contagioso. O que nós temos aqui? Então, aqui nós temos a tinta nanquim. Também é uma imagem lá do Belda. Também não está boa, mas nós conseguimos observar aqui, ó, na tinta nanquim, a presença da cápsula, uma cápsula de mucopolissacarídeo. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O único fungo que tem cápsula é o Cryptococcus. O Histoplasma capsulatum não tem cápsula. Quando Demonbrough viu a imagem do histoplasma no tecido humano, na histopatologia, lá no filme sanguíneo, o que ele observou? Ele chamou de capsulato porque ele pensou que o halo que ele via ao redor da levedura, que à época ele pensou que era um protozoário até muito próximo à família da Leishmania, ele pensou que aquilo era uma cápsula. Depois, com microscópios melhores, observando com objetivo, com ocular melhor, percebeu que aquilo não era uma cápsula, era simplesmente uma retração que a levedura sofria no processo de coloração. Então, ela tinha esse processo de retração e formava esse halo ao redor da levedura. Então, acredito que quem colocou aqui como histoplasmose possa ter pensado o seguinte: histoplasma capsulato. Histoplasma capsulato tem cápsula no nome, mas na vida real ele não tem nome. Então, aqui nós temos o céu estrelado, uma coloração negativa, por quê? Porque justamente o que nós precisamos ver é aquilo que não cora, então é a cápsula do Cryptococcus. Gente, isso aqui pode ser tinta nanquim, tinta da China ou nigrosina. O histoplasma, nós temos duas espécies principais, o histoplasma, falei tudo errado, gente. Aqui nós temos a levedura com a cápsula do Cryptococcus. Histoplasma não tem cápsula. Então, é o Cryptococcus, tinta nanquim, tinta da China ou nigrosina. Nós temos duas espécies de Cryptococcus que são mais importantes. Nós temos o Cryptococcus neoformas, que está relacionado principalmente com os pacientes imunossuprimidos, e nós temos o Cryptococcus gat, que causa infecção geralmente nos pacientes imunocompetentes. O Cryptococcus neoformas está muito presente em lugar que tem alta concentração de ureia, porque é um fungo que tem uma urease. E
ele quebra a ureia, liberando a amônia como fonte de nitrogênio, né? Então, libera nitrogênio para ele utilizar na amônia ali como fonte de nitrogênio. Muito presente nas fezes dos pombos. Então, os pombos carregam o Cryptococcus neoformans. Já o Cryptococcus gat está presente mais em áreas que nós temos o eucalipto, principalmente o eucalipto de cheiro, chama eucalipto calmadulense. Então, é um fungo que gosta de estar presente nesse ambiente, principalmente na época da floração do eucalipto. Pessoal, como que diferencia os dois? Através do exame micológico direto aqui com tinta nanquim, nós não conseguimos. Mas tem um meio de cultura que chama CGB, canavanina glicina azul de bromotimol. E esse meio de cultura ele é amarelo. Então, quando a gente tem o Cryptococcus gat, o Cryptococcus gat cresce na presença da canavanina, usa a glicina como fonte de carbono e vira o indicador azul de bromotimol para a cor azul. Então, o Cryptococcus gat não consegue crescer no CGB. Então, o Cryptococcus neoformans, perdão, o Cryptococcus neoformans não cresce no CGB. Então, o Cryptococcus neoformans é CGB negativo. O Cryptococcus gat é CGB positivo. Uma outra questão que já apareceu em prova sobre o Cryptococcus, que o Cryptococcus, ele, em amostras, principalmente amostras ambientais, colhendo essas amostras, a gente coloca ele no meio com alpiste, que chama agar niger, né? O níger chama até o nome correto dele científico, é Ghissotia abyssinica. Então, na presença do agar niger, que é um composto fenólico, ele tem uma enzima que sintetiza uma difeniloxidase, que ele consegue quebrar esses compostos fenólicos e produzir melanina. Então, a colônia do Cryptococcus, quando nós temos o agar niger, o agar alpiste, a colônia dele fica enegrecida. Por quê? Porque ele sintetiza a melanina a partir dos compostos fenólicos que estão lá no níger, no alpiste, por uma enzima que ele tem, uma difeniloxidase. Tá? Então, isso já caiu na prova. Ele não fermenta açúcar, então o alpsanograma e o zimograma dele não modifica nada, ele não fermenta nem assimila esses carboidratos. E ele tem uma enzima, uma urease. Então, a prova da ureia para ele, urease, é positiva. Ok? Eu falei um pouquinho mais, só porque isso já apareceu em uma prova um pouco mais antiga, tá? Ok? Mas, gente, qualquer dúvida que tiver, se eu estiver falando muito, vocês coloquem aí que eu vou acertando com vocês, tá? Então, o número 3, está correta a letra C, criptococose. Tranquilo? Então, não é histoplasma. Acredito que quem marcou histoplasma pode ter confundido pelo nome histoplasma capsulado. Essa eu imaginei, que essa é a mais, que vocês mais iam se dividir. Essa, assim, pode ser que eu tenha até não falado tudo para vocês de pulva, então eu vou explicar aqui na questão. A UVB, normalmente, a narrowband principalmente, que a gente usa para psoríase da pele fina, ela é só, o paciente vai lá e faz a fototerapia na cabine. A pulva, ela chama pulva porque a gente utiliza um psoralênico. Normalmente, é uma medicação que o paciente ingere 1 a 3 horas antes da exposição à radiação UVA, e aí ele toma essa medicação e vai lá na máquina, né, da fototerapia, e aquilo aumenta a potência, né, e a gente utiliza principalmente pacientes que têm uma placa espessa. Qual que é o problema da pulva? Ela é contraindicada em pacientes que são hepatopatas e nefropatas, tá? E realmente, isso aqui está correto, né, que é uma medicação utilizada, que chama 8, né, metoxipsoralênico, que é a medicação que normalmente o paciente ingere, e a gente tem que fazer um controle. É contraindicação o paciente ter alteração hepática ou ter alteração renal. Além disso, é um paciente que tem que utilizar, porque ele pode afetar a retina também, óculos de sol no momento que faz a pulva. Por isso que a gente acaba optando mais por UVB, gente. Fazer pulva é complicado, porque normalmente o paciente da psoríase, ele já é um paciente mais
com comorbidades, né? Às vezes é um nefropata, igual a gente estava falando. E aí ele vai utilizar óculos de sol também no momento que faz a pulva e no dia todo que fez a pulva, porque pode ter essa absorção e pode ter alteração retiniana. Então, se cair na nossa prova que o paciente tem que utilizar óculos de sol, que tem que fazer vários exames, passar no oftalmo, é contraindicada no hepatopata e no nefropata. Isso aqui é verdade do 8-metoxipsoralênico, e que normalmente a gente pode combinar as drogas. Lembra que eu falei para vocês? Eu posso associar, por exemplo, um MTX com uma fototerapia, uma astretina com uma fototerapia, mas isso vale para o VB. Quando a gente pensa em pulva, psoralênico mais UVA, aí não. A ciclosporina ela não pode ser utilizada concomitante ou subsequente a essa terapia. Por isso que a alternativa nossa aqui é a... Por quê? Porque aqui tudo tá correto, na verdade. Quando ele fala para mim que é contraindicação, o paciente que é HIV fazer pulva, não é contraindicação, só se ele realmente for um hepatopata, nefropata, além de HIV, tá? E aí sim eu contraindico, caso contrário, não é contraindicação, certo? Por isso que a alternativa A está errada. Essa questão foi a que deu mais diferença, né? A gente teve 59% que acertou, mas aí no D, por exemplo, ficou muita gente em dúvida por causa daquela concomitância que eu falei. Mas isso daí que eu falei para vocês de concomitância das drogas é principalmente para UVB e para UVA a gente também pode. A gente não pode quando a gente fala de pulva. Pulva é quando a gente associa um psoralênico, por isso desse P, mais a UVA. Aí não, porque eu ainda coloquei um remédio via oral. Certo? Acho que eu já acabei respondendo a pergunta da Daniela aqui no chat, o comentário. Se for UVA, UVB, tudo bem. O problema é pulva. Pulva é psoralênico. É o 8-metoxipsoralênico que o paciente ingere, que aí sim pode dar os efeitos colaterais. Certo? Lembrando que eu comentei até com vocês que o VB pode ser feito em gestante, lembra? B de barriga, né? Então, assim, eu acho que eu acabei respondendo já. Certo? Próxima questão, versando sobre esclerose tuberosa. Em relação à esclerose tuberosa, assinale a alternativa correta. De herança autossômica dominante, com raros casos oriundos de mutações espontâneas. A presença de manchas café com leite sugere overlapping com neurofibromatose tipo 1. Fibromas múltiplos, periungueais, têm surgimento durante a puberdade. Máculas hipocrômicas ovais são as lesões menos frequentes, porém mais características da doença, enquanto as máculas hipocrômicas em forma de folha são as mais comuns, porém as menos representativas da síndrome. Vou dar aí um minutinho para vocês, eu vou pegar uma água enquanto vocês respondem. Calma aí. Mais uns 20 segundinhos, já temos aqui algumas respostas. Bom, vocês estão indo muito bem. Todo mundo respondeu aí a alternativa C, e de fato, a alternativa C é a alternativa correta. Então, vamos ali por partes. Alternativa A. O que está errado na alternativa A? De herança autossômica dominante? Perfeito. É isso mesmo, como eu falei há uns minutinhos atrás. Com raros casos com mutação espontânea, errado. Ela tem, sim, uma herança autossômica dominante, porém tem vários casos oriundos, né? A maioria é de mutação espontânea. Tem mancha café com leite na esclerose tuberosa? Tem mancha café com leite. No entanto, gente, não tem nada a ver com neurofibromatose. Lembre, porque o paciente feche critério para neurofibromatose, ele precisa ter as manchas café com leite em quantidade e em tamanhos bastante específicos. E o fato do paciente só ter mancha café com leite não faz com que ele tenha risco ou não de ter neurofibromatose. Então, tá errado. A C está correta, ele está falando justamente dos tumores de Kennan, que são os fibromas periungueais, que caracteristicamente surgem mesmo na adolescência.
E a D é o contrário, coloquei aí para confundir vocês. Então, as lesões ovaladas, elas são as menos características da doença. Enquanto as máculas em formato de folha, elas, embora sejam mais raras, elas são as mais características. Então, a D está exatamente o contrário. Vamos relembrar, então, um pouquinho sobre a esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa, como eu comentei, é uma doença de herança autossômica dominante, em que os pacientes vão ter uma mutação nos genes que codificam a tuberina, que é um supressor tumoral. Logo, se eu tenho uma mutação em um gene que suprime tumor, eu vou ter múltiplos tumores. De expressividade variável, ou seja, cada paciente vai ter uma gravidade diferente, uma exuberância, né, de doença diferente. E o que a alternativa A abordava era justamente isso, que a maioria, ou seja, cerca de 70% dos casos, são oriundos de mutações espontâneas. A pele nem sempre vai ser comprometida na esclerose tuberosa, aí cerca de 60% a 70% dos casos, e a gente pode ter várias manifestações dermatológicas. Geralmente, a manifestação mais precoce é a formação de máculas hipocrômicas, geralmente já presentes ao nascimento. E nós vamos ter duas formas de máculas hipocrômicas. Uma forma que é a forma mais comum, que é a forma em impressão digital, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, aparece um dedinho. Ela é a mais comum. No entanto, a que é mais característica é a mácula em formato de folha, que é essa daqui, que são as lesões mais largas. Ela não é tão comum, no entanto, quando presente, é a que fala mais a favor da esclerose tuberosa. E as manchas hipocrômicas geralmente estão presentes no tronco e na raiz dos membros, eventualmente com poliose, ou seja, com pelinho branco em cima delas. E para eu fechar o diagnóstico, claro, além dos outros comemorativos da síndrome, eu preciso, então, de pelo menos 3 ou mais máculas para começar a pensar em esclerose tuberosa. As manchas café com leite, aí a mancha café com leite normal, sem nenhuma particularidade, estão presentes em cerca de 30% dos pacientes. E na grande maioria deles, ou seja, em 80%, eu vou ter os angiofibromas na face. Os angiofibromas são angiofibromas como qualquer angiofibroma, ou seja, múltiplas, pequenas pápulas, amarelo acastanhadas, eventualmente normocrômicas, que geralmente confluem umas com as outras, dando um aspecto mais em couve-flor, caracteristicamente localizadas na região centro-facial do rosto e que surgem no começo da infância. Por volta dos 3, 4 anos, o paciente já começa a ter angiofibromas, eles vão aumentando em quantidade e lá na adolescência dá uma estabilizada numérica. A quarta manifestação clínica da esclerose tuberosa são as placas de Sjagrin, presentes em cerca de 70% dos pacientes. Ela é uma lesão em placa, uma placa espessada, normocrômica ou alaranjada, caracteristicamente localizada na região lombosacra. Então, observem aqui a imagem, então eu tenho uma placa espessada, normocrômica ou alaranjada, que na histologia nada mais é do que um nevo conjuntivo, que se torna aparente geralmente após o 5º ano de vida. A outra manifestação dermatológica da esclerose tuberosa, que era inclusive a alternativa correta da nossa questão, era o tumor de Kenner, que são fibromas, geralmente múltiplos, localizados na região periungueal, então próximo ali, como vocês estão vendo a foto, bem aqui, ó, na dobra ungueal, eventualmente subungueal, principalmente nos pés, que surgem caracteristicamente durante ou após a puberdade, e eventualmente podem ser a única
manifestação da doença. Aí não só do ponto de vista dermatológico, mas do ponto de vista sindrômico, pode ser a única coisa que o paciente tem. E ele pode ter ainda molusco pêndulo, gente, molusco pêndulo é fibroma mole, tá bom? Acrocórdon, mais do mesmo, e fibromas semelhantes aos tumores de Kenner, localizados na região gengival. Então, essas foram as manifestações dermatológicas da esclerose tuberosa. Mas a gente sabe que ela é uma doença sindrômica, em que um dos principais sintomas que o paciente tem são sintomas neurológicos, com epilepsia e dificuldade de aprendizagem. Teremos ainda comprometimento renal, presença de amartomas na retina, rabidomioma cardíaco em cerca de 80% dos pacientes e, eventualmente, alterações dentárias. Então, gente, a esclerose tuberosa é uma doença que exige um acompanhamento multidisciplinar, e o que vocês têm que levar do ponto de vista dermatológico da esclerose tuberosa? Então, os fibromas uveais, que são os tumores de Kenner que surgem na adolescência, os angiofibromas, que surgem por volta dos 3, 4 anos de vida e crescem em quantidade até a adolescência, localizados na região centro-facial, as placas de Sjagren, localizadas na região lombosacra, e as máculas hipocrômicas. As de formato de impressão digital são as mais comuns, enquanto as em formato de folha são as mais características da síndrome. Se vocês lembrarem dessas coisas e da herança autossômica dominante, já tá bom, vocês já resolvem o que vier de esclerose tuberosa na prova.